Olá, paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é a Sara Alves. Irmãos, eu hoje, nesse vídeo de hoje, vou estar fazendo um comentário sobre uma música que Deus tocou no meu coração hoje. Fiquei, né, desde a hora que eu me levantei, Deus tá falando comigo sobre esse hino. E eu também já tive perguntas sobre esse hino também. E é uma música muito louvada na igreja, que até mesmo eu, né, e minha filha louva esse hino, já louvou, acho que tem tanto nesse canal, quanto no canal Sara Rocha, né? E esse aqui é o canal Sara Alves, mas eu tenho um canal Sara Rocha de vlog, de todas as coisas. Sara Rocha, que é um canal de vlog e um canal, né, de coisas minha mesma, né, do dia a dia, mas esse canal aqui é específico para a palavra do Senhor e para louvores. Então, hoje, Deus tocou no meu coração sobre esse assunto desse hino. E eu até coloquei aqui, né, o hino aqui na tela do computador, e eu vou lendo e vou falando sobre esse assunto, do meu entendimento e pelo que as pessoas já me falaram sobre esse assunto. E já vi pregações também sobre esse assunto, né? E quem quiser fazer um comentário aí, pode fazer o comentário, pode falar, né? E se eu não souber responder, eu pesquiso e coloco, né? Que eu também não vou responder uma coisa que eu também não saiba, né? E tem o meu pastor também na igreja, que ele pode tirar as dúvidas, pode me falar. Mas, gente, eu vou falar conforme o meu entendimento, que conforme o Espírito de Deus, né, tocou no meu coração sobre esse assunto. O hino que eu estou falando é Com Muito Louvor, da Cassiane, e que eu já vi muito pregador falar sobre esse assunto. Aqui, na primeira estrofe do hino, Com Muito Louvor, que por sinal, é um hino lindo, maravilhoso, que eu continuo a dizer para vocês, eu louvo esse hino na igreja, junto com a minha filha, né? Também vou colocar também na equipe de louvor para estar louvando. Mas é um hino de adoração a Deus. E para mim, este hino é um hino que toca no corações, né? Que Deus ali está presente. E que quando a gente está louvando, a igreja sente a presença de Deus nesse hino. Então, gente, esse hino aqui, no começo do hino, que eu já ouvi muito pregador já falar assim, Deus não rejeita oração, Deus rejeita sim. No hino aqui já fala assim, Deus não rejeita a oração, oração é alimento. E realmente, oração é alimento. Se você não orar, se você não buscar, se você não ler a palavra, você vai só caindo espiritualmente. Aí na segunda frase, tá falando, nunca vi, aí tem uma palavrinha chave aqui, nunca vi e tem outra palavrinha, justo, é outra palavrinha chave aqui, gente, um justo. Se você é uma pessoa justa, correta perante Deus, para você aí que me fez a pergunta sobre esse assunto, e vou deixar também para aquelas pessoas que têm a dúvida. Aqui a palavra que já fala, nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Nós passamos por dificuldade, por provações, passamos pelo deserto, passamos sim, porque quem somos nós? Se Jesus passou pelo deserto, passou por as provações dele, por que nós não passaríamos? Jesus falou, né? Vocês terão aflições, mas terão bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão.
Mas a pessoa justa, fiel a Deus, que tá ali rente, orando, buscando, vigiando, orar e sem cessar. Orar e sem cessar. E, fala, orar e sem cessar o tempo todo. Gente, você tá no trabalho, você tá orando. Você tá em casa ou lavando uma vasilha, você tá orando. Se você tá no trabalho, você não... se você tá no trabalho e você não pode orar, mas você tá ali com pensamento em Deus, ali ora em pensamento. Mas aqui tá falando de um justo, nessa frase. E aqui fala, sem resposta ou ficar no sofrimento. Porque a gente passa por dificuldade, problemas financeiros, problemas de doenças, essas coisas todas. Mas a gente orando, buscando e colocando na presença de Deus, isso nós vencemos. Aí aqui, basta somente, na outra frase, basta somente esperar fazer. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Aí, porque quando Ele estende as suas mãos, quando Ele decide te dar a vitória, Ele estendeu as mãos e aí é hora de vencer. Aí, no coro da música. Então, louve, simplesmente louve. Vamos louvar. Às vezes você está passando por dificuldade, não tem aquele ânimo para orar, tá passando por luta, provações, você não tá com aquele ânimo. Põe um louvor, louve, adore, fale com Deus através do louvor. Porque aí no final, não importa o louvor, o seu sofrimento, a dificuldade. O seu louvor vai chegar ao céu se você for justo. A primeira frase lá em cima. A segunda frase, na segunda frase. Se você for justo. Justo. Estiver andando uma vida com Deus. Aí sim, Deus não vai rejeitar a sua oração. Perfeitamente, Deus não vai rejeitar a sua oração. Ele vai ouvir, mas Ele vai te dar a resposta no momento certo e no momento dele. Não é no seu momento, é no momento de Deus. Então, gente, às vezes as pessoas levam para o outro lado, não passa por, Deus não rejeita a oração. Não, não é assim não. Deus rejeita a oração daquele que não é justo, daquele que não é fiel. Até quando você tá casado, você tá passando por dificuldade com seu esposo, Deus, se você não se consertar, não pedir perdão para o seu cônjuge, você pode orar, mas Deus não irá receber sua oração. No momento que você está passando por esse momento de dificuldade, não pede perdão a Deus por esse problema, você está sendo justo naquele momento? Você está sendo um servo fiel a Deus? Ou você está infiel a Deus neste momento? Porque aí Deus está vendo lá do céu falando, vai lá, conserta com o seu próximo e depois você vem e me adora. E louva que eu vou dar a vitória. Aí você vai vencer. Mas enquanto isso, a palavra-chave aqui, gente, é justo. Aí, agora, na segunda parte do hino, tirando o coro, aqui tá falando, Deus vai na frente do justo, aquele que é justo, tá fazendo as coisas certas perante Deus, sendo fiel a Deus. Aí Deus vai na frente, abre os caminhos, quebra as correntes. Aí, gente, Deus vai na frente, quebra os caminhos, abre os caminhos, quer dizer, quebra as correntes, tira os espinhos, ordena os anjos, né, como a palavra do Senhor fala no Salmo 91, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para não fechar. Ele trabalha para quem nele confia, o justo. Caminha contigo de noite e de dia. Jesus está andando com quem? Com o justo. Que a pessoa está buscando a Deus, sendo fiel a Ele. Erga sua mão, sua bênção chegou. Agora começa a cantar com muito louvor. Porque a bênção chegou. Jesus Deus ergueu as mãos dele e já lançou a bênção e você vai vencer aquela luta que você está passando.
Mas isso é para o justo, para aquele que é fiel a Cristo. Deus não vai rejeitar a oração dele, ele vai responder no momento dele. Por exemplo, também já vi falar sobre a oração de Jó. Tudo que aconteceu sobre a vida de Jó foi permissão de Deus. Lá no livro de Jó fala que Deus permitiu que isso acontecesse para testar a fé dele, testar se ele realmente ia ser fiel com ele no muito ou no pouco, ou no pouco ou no muito, porque ele já tinha muito. Ele era rico, mas ele foi perdendo tudo, família, perdendo filho, perdendo propriedades, perdendo tudo, e ainda mais uma doença mortal no corpo, que mais Deus não permitiu que isso acontecesse com ele, que a morte ele não ia ter, ele não ia morrer sobre aquela doença que ele estava. Mas era uma provação que ele estava passando, e ele era um justo. E teve um momento que ele orou a Deus, ele era justo, mas teve um momento que ele fraquejou, né, com os amigos. E para isso, para Deus ouvir a oração dele, Deus silenciou para ele. Para Deus ouvir a oração dele, ele se consertou com os amigos, né, tudo mais. Mas ele não blasfemou contra Deus. Mas ele era justo. Mas isso aconteceu porque permissão de Deus na vida dele. Foi uma permissiva, uma coisa. Não é, mas por que com Jó? Não, isso aí foi um caso específico que aconteceu com Jó. Por quê? Porque ele era um homem temente a Deus, mas Deus fez, testou a fé dele. Agora, nós, né, quando nós aqui, tirando essa história de Jó, que é uma história muito abençoada, vou deixar aí para os teólogos falar sobre esse assunto. Gente, tirando isso, se você é uma pessoa justa perante o Senhor e tá fazendo as coisas certas perante o Senhor, ele vai ouvir sua oração, sim. Por que ele não vai ouvir? Aí você ora, já eu oro tantos anos e a minha resposta ainda não chegou. Foi porque não é o momento, ele vai ouvir, mas ele não determinou nem hora, nem data, nem lugar. Não, ele não determinou a data, o horário, o momento para ele te dar a vitória. Só tá falando que nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Você não vai ficar no sofrimento toda a vida, Deus vai te dar a vitória, mas no momento dele, na hora certa. Vamos aqui agora para a terceira parte da estrofe. A gente precisa entender, nós precisamos entender, a gente precisa entender o que Deus está falando. É a terceira parte. Quando ele fica em silêncio, é porque ele está trabalhando. Vai dar vitória, como eu falei antes, no momento dele, na hora dele. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende as suas mãos, aí é hora de vencer. Entendeu, irmãos? Então, essa é o momento dele na hora certa. Ele fica em silêncio. Ele vai ficar em silêncio porque ele não é porque a gente orou. Tem gente que você ora hoje, amanhã a resposta já tá, porque Deus já deu a resposta para ele. Mas é porque ele quis naquele momento. Mas tem hora que não é o momento de Deus dar a resposta no momento. Porque às vezes você tá pedindo aquela vitória, aquela resposta, e aquele não é naquele momento que ele quer te dar. E aí o que acontece? Às vezes se ele te der, você não vai saber o que fazer com aquela vitória que ele te deu ali naquele momento. Então, é no momento dele, na hora certa. É só esperar.